Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês, amém? Podem assentar. Graças a Deus estamos reunidos esta noite em nome do Senhor Jesus para bendizer, louvar e engrandecer o seu nome. Que maravilha! As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Nós tivemos uma aula hoje de manhã, escola bíblica abençoada, e falamos sobre o arrependimento. Foi uma bênção aí, os irmãos que participaram, toda a igreja está convidada para participar também das aulas da escola dominical. Está sendo muito bom, sendo um momento especial nosso, de aprendizado da palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu vou retomar o texto que li na semana passada. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso de número 1 até o capítulo 4, verso 8. Hoje, após o encerramento, eu tenho logo que sair porque tenho uma viagem para fazer, preciso pegar o ônibus às 10h15, então vai ficar bem em cima da hora. Vou pedir licença aos irmãos para sair assim rapidinho. E aí numa outra reunião eu fico para conversar mais, passar tempo aqui com os irmãos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, que Deus venha nos dar entendimento, sabedoria, compreensão e revelação da palavra ao nosso coração esta noite. Deus amado, te louvamos, Senhor, por tudo. Te louvamos pela tua palavra que foi lida esta noite. Tua palavra é poderosa, eficaz, verdadeira, grandiosa. Ela faz a diferença em nós, modifica a nossa vida, transforma a nossa realidade pessoal, muda-nos. Ó Deus, a tua palavra é poderosa. Senhor amado, obrigado por cada pessoa que veio neste lugar ouvir a tua palavra esta noite. Teu Espírito Santo trouxe a gente aqui, e nós estamos aqui para cultuar, para louvar, para engrandecer, para exaltar, para bendizer o teu nome e se submeter a ti. Ó Deus, abençoa a tua igreja para que possa ouvir esta palavra e cada um de nós possa guardá-la no coração para não pecarmos contra o Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento, graça, revelação da tua palavra esta noite. Abençoa os demais irmãos que não puderam estar conosco aqui esta noite, por motivos de trabalho, viagem e outros. Tu conheces todas as coisas. Que cada um dos irmãos seja renovados pelo poder do Espírito Santo. Fortalece-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado, nós abordamos esse mesmo texto da revelação do Senhor para nós. Os irmãos que não estiveram presentes, que não ouviram, podem acessar lá, nós temos no WhatsApp da igreja. Nós dissemos que os últimos tempos, segundo as Escrituras, seriam tempos muito difíceis. Temos aqui um quadro que nos mostra a situação real dos últimos tempos, dos últimos dias, e este quadro que Paulo traça, que Paulo pinta para Timóteo sobre a realidade dos últimos dias, impressionantemente, ele se coaduna, ele se liga, ele se remete aos nossos dias, ao quadro dos nossos dias. Nós vivemos em tempos onde as pessoas, me parece que dão clara vazão à degradação moral e espiritual. O quadro abordado por Paulo a Timóteo parece ser uma cópia, parece ser uma fotografia, um retrato fiel dos dias em que nós estamos vivendo.
Me parece que nós estamos realmente nos últimos dias. Diz o texto que nos últimos dias os homens seriam, e só começar a dizer aqui, os irmãos vão identificando a realidade da nossa sociedade. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, seriam avarentos, seriam presunçosos, seriam arrogantes, seriam blasfemos, seriam desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo diz que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas negariam completamente o seu poder e a sua eficácia. Seriam homens conquistadores de mulheres instáveis, cheias de pecados, levadas por toda espécie de desejos. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas, essas mulheres, seriam como aquelas que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, as pessoas estariam dadas a aprendizado, mas nunca conheceriam a verdade. Não interessa aprender quando não se conhece a verdade. Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas seriam resistentes à verdade, teriam uma mente depravada, seriam reprovados na fé, não suportariam a sã doutrina. Doutrina é ensinamento, o ensinamento sadio da palavra, eles não suportariam, porque teriam coceiras nos ouvidos, e por isso eles fabricariam mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, ou seja, levantariam mestres, pastores, professores, ensinadores, que iriam ensinar aquilo que eles querem ouvir, segundo os seus próprios desejos, e assim se recusariam a ouvir a verdade. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa realidade hoje na sociedade. Fica uma pergunta aqui, diante de tal quadro da nossa sociedade, como podemos ser uma igreja que faça a diferença na sociedade? Como ser uma igreja relevante no meio social corrompido? Como ser uma igreja que possa fazer frente a este quadro caótico da sociedade que vivemos? Eu disse na mensagem passada que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Só uma igreja cheia do Espírito Santo pode ser relevante, pode ser sal e luz numa sociedade de alta degradação moral e espiritual. A única forma de conseguirmos viver de forma significativa em meio a uma sociedade tão corrompida é sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Depois que eu falei isso, fui para casa, comecei a pensar: será que nós sabemos o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu disse para os irmãos que a única forma de fazermos frente a essa sociedade é sermos cheios do Espírito Santo. E aí comecei a me incomodar essa semana com essa pergunta: o que é ser cheio do Espírito Santo? A igreja sabe que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas será que os irmãos sabem como é que podemos ser cheios do Espírito Santo? O que devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo? Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Então a mensagem de hoje procurará responder como ser cheio do Espírito Santo, já que este é o objetivo primário da igreja. Como ser um povo cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, verso 18, diz: não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É interessante as formas verbais apresentadas neste texto, porque elas estão de acordo com o original no grego. Há um imperativo passivo, ou seja, o sujeito da ação, aula de português, o sujeito da ação recebe a ação do verbo, o sujeito da oração recebe a ação do verbo passivo, mas ao mesmo tempo há um imperativo, onde se requer que esse sujeito que recebe a ação do verbo possa também agir com uma ação em relação à ação desse verbo. Por isso, a forma melhor de tradução desse texto seria: vocês devem agir como? Se deixando encher pelo poder do Espírito Santo que quer encher vocês. Então o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Jesus disse: eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então, depois da ascensão de Jesus aos céus, 10 dias os discípulos esperaram em Jerusalém, até que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, inaugurando assim o começo, o princípio da igreja. Então o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, ou seja, o Espírito Santo de Deus está derramado sobre nós. Porém, há um imperativo nesse texto, que diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Então há uma responsabilidade nossa, há uma ação nossa nesse texto, e há uma ação do Espírito Santo de nos encher, mas há uma ação nossa de nos deixarmos encher por Ele. Então eu gostaria de pensar esta noite um pouco com os irmãos, como nós podemos deixar-nos encher pelo Espírito Santo de Deus, já que a única igreja que fará frente a uma sociedade corrompida e depravada é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Como ser cheio do poder do Espírito Santo? Primeiro, precisamos ter consciência da necessidade. Ninguém age se não está consciente da necessidade de agir. Nós vivemos na lei da inércia. A gente só toma uma posição a partir do momento que a gente sente a necessidade de fazer aquilo. O ser humano, depois do pecado, se tornou absolutamente inerte. Ele só faz aquilo que necessita fazer. A maioria das pessoas, talvez, se conseguissem viver o tempo todo deitado numa cama sem fazer nada, eles viveriam. Mas há uma necessidade de levantar, há uma necessidade de se alimentar, há uma necessidade de fazer a sua higiene pessoal, há uma necessidade dentro dele de conquistar algumas coisas. Então por isso ele se levanta, por isso ele vai. Nós precisamos primeiro saber, ter consciência da necessidade, para depois nos impulsionarmos para a ação. Vejam que não é uma opção ser cheios do Espírito Santo. Vejam que não é uma possibilidade. Talvez, se você quiser, quem sabe, se tudo dá certo, seria bom que você fosse cheio do Espírito Santo. Não é uma possibilidade, não é uma opção. Se queremos andar segundo a palavra de Deus, se queremos viver segundo o Evangelho de Cristo Jesus, se queremos estar de acordo com a palavra de Deus, então precisamos obedecer a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento da palavra de Deus para nós. Ninguém pode viver vazio do Espírito Santo. Nenhum de nós tem o direito de viver vazio do Espírito Santo, se quisermos agradar a Deus e viver segundo a vontade de Deus. Todos nós, não há meio termo. Nesses últimos tempos,
ainda mais nesses últimos tempos em que estamos vivendo. Não há meio termo, principalmente quando lidamos com tempos difíceis. Com tempos difíceis, ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, ou você é cheio do Espírito ou não é cristão. Em tempos difíceis não dá para ser meio termo, nunca deu para ser meio termo, muito menos em tempos difíceis, que se requer mais dos cristãos. Os cristãos precisam urgentemente ser repletos do Espírito Santo, porque se formos cheios do Espírito de Deus, se formos cheios de Deus, nós podemos fazer frente, nós podemos ser relevantes para a sociedade da nossa época. Agora, se não formos repletos de Deus, se não formos cheios de Deus, se não formos cheios do Espírito Santo, com certeza seremos tragados por esta sociedade caída, seremos engolidos por essa sociedade bárbara, do ponto de vista moral e espiritual. Então não há como atingir tal realidade maligna da nossa sociedade, descrita por Paulo em Timóteo, como os últimos tempos, e que é exatamente o quadro da nossa sociedade em que estamos vivendo. Não há como atingir tal realidade maligna e caída se não formos cheios de Deus. Não há como perseverarmos, não há como nos mantermos sem contaminação espiritual e moral se nós não formos cheios do poder de Deus. Não há como você viver nessa sociedade se mantendo segundo a vontade de Deus, se você não for cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não há como você lutar e vencer contra as obras malignas nessa sociedade se não for cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não há tempo para brincadeira na nossa sociedade. Ou nós somos cheios do poder de Deus, ou somos tragados, engolidos, passamos pelo rolo compressor dessa sociedade, somos esmagados pelo meio social e nos tornamos um com essa sociedade corrupta e perdida. Não há meio termo, ou somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, ou não prevaleceremos contra essa sociedade. Eu tenho convicção do que estou dizendo aos irmãos. Quando estava fazendo esta mensagem, tive uma paz muito grande do Espírito Santo na minha alma e no meu coração. Tive uma confirmação de Deus de que era para pregar esta mensagem para a igreja no meu coração, com o Espírito Santo trazendo paz e alegria enquanto eu fazia essas mensagens e digitava todo esse texto, porque entendo que precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja começa em Atos dos Apóstolos com o derramamento do Espírito Santo. Isso significa que a igreja precisa continuar cheia do Espírito Santo, porque a igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem veio e iniciou a igreja em Atos capítulo 2. Isso significa que o Espírito Santo precisa se manter na igreja. A igreja precisa do Espírito Santo para ser viva. A igreja precisa do poder, porque o Espírito Santo é Deus. A igreja precisa de Deus para viver. Paulo diz que a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Não existe corpo sem cabeça, não existe vida no corpo se for lhe tirada a cabeça. Por isso não existe vida na igreja se o Espírito não estiver na igreja. Nosso corpo humano foi feito por Deus do barro e estava sem vida, mas quando o Espírito entrou no corpo, o corpo passou a ter vida e passou a viver. Aquilo é uma metáfora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo é como o Espírito do homem para o homem. O Espírito Santo é a vida da igreja. Se tivermos o Espírito Santo, nós temos vida. Se não tivermos o Espírito Santo, nós estamos mortos. Não adianta falar de igreja, não adianta falar de evangelho se nós não temos o Espírito Santo em nós. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para poder vencer nessa sociedade.
sociedade. Não há como fazer frente a uma sociedade onde os homens são malignos, egoístas, onde os homens são depravados, onde os homens resistem à verdade, onde a sociedade é contra Deus. Não há como fazer frente a essa sociedade com uma igreja morna, com uma igreja morta, com uma igreja vazia do poder do Espírito Santo. Eu não estou falando cheia de gente, eu estou falando cheia do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, é uma necessidade, não é uma opção, não é um talvez, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos estar conscientes da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Quando você se conscientiza, eu preciso fazer isso, eu preciso me alimentar, senão vou morrer, eu preciso beber água, senão vou morrer, eu preciso tomar tal remédio, senão morrerei. Quando você se conscientiza disso, então isso lhe impulsiona a ter a ação. Você precisa do Espírito Santo, precisa estar consciente disso. Depois da consciência de que precisamos do Espírito Santo, então tem que vir o desejo. Desejo, a vontade é o segundo passo. Primeiro é estar consciente de que precisamos. Segundo passo, eu preciso desejar o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 22, verso 17, vai dizer: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. E quem quiser, o desejo está aí, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Ou seja, é preciso ter sede, é preciso ter desejo por Deus, é preciso ter desejo por ser cheio do Espírito de Deus. Se você não tem sede, se você não tem desejo, então precisa clamar a Deus para colocar sede no teu coração, porque após entender a necessidade, se ainda assim a sede não te alcançou, então de alguma forma você precisa de que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, precisa clamar ao Senhor. O salmista dizia no Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? O salmista mostra o seu desejo, revela a sua sede por Deus, como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, a nossa sociedade se tornou sedenta, irmãos, de coisas materiais. A nossa sociedade se tornou sedenta de poder, sedenta de status, sedenta de dinheiro, sedenta de prazeres mil, e o resultado foi que os homens se tornaram em pessoas egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e todos aqueles elementos que nós vimos ali em Timóteo. Mas a igreja, os cristãos verdadeiros, são aqueles que têm sede de Deus. Sede de Deus. Como é difícil lidar com pessoas que não têm sede de Deus. Como é difícil oferecer um manjar para quem não está com fome. Como é difícil colocar uma mesa se a igreja não tem vontade de comer. Como é difícil pregar a palavra se a igreja não tem fome da palavra. Como é difícil ensinar a palavra para quem não tem vontade de aprender a palavra. Como é difícil falar da palavra para quem não tem sede, não tem fome da palavra. A Bíblia diz: nós precisamos ter fome de Deus, precisamos ter sede de Deus, precisamos ansiar por Deus. Nós somos muito ocupados com os nossos desejos. O que mais tem na sociedade são pessoas desejantes. Eu percebo nos meus filhos, desde pequeno, estão cheios de desejos. E quanto mais você supre os desejos, mais desejos eles têm. E quanto mais desejos são supridos, mais desejos aparecem. Parece que não há fim para desejar no coração das pessoas. Não há fim nos desejos humanos. A gente tem desejo de ficar rico, desejo de estar lá na frente, desejo de ser a mulher mais bonita da cidade, desejo de ter o cabelo melhor de todos,
desejo de estar lá na ponta, desejo de mostrar isso, aquilo, outro. Nossos desejos são mil. Os desejos das pessoas são, é só você perguntar o que você quer, o que você quer. As pessoas já têm a palavra na ponta da língua que elas querem, porque elas estão tão cheias de desejo, que já sai automaticamente a vontade delas, mas poucas são. Se fizermos uma pergunta, o que você gostaria? Poucas pessoas talvez responderiam: eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero passar mais tempo com Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma crise de desejos, porque desejamos o que não deveríamos desejar, e não desejamos o que deveríamos desejar. Nós estamos numa crise de desejos na nossa sociedade, porque a gente deseja coisas supérfluas, a gente deseja coisas que não duram, coisas que se acabam com o tempo, e a gente deixa de desejar muitas vezes as coisas eternas. Desejai coisas eternas para o vosso coração, desejai coisas boas para a vossa vida. Se há alguma coisa nobre, é nisso que ocupe a sua mente e o seu coração. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Os desejos do nosso coração muitas vezes têm nada a ver com Deus, mas os verdadeiros cristãos são aqueles que têm sede de Deus. Se nos tornarmos apáticos e frios, então não teremos como resistir diante de uma sociedade corrupta como a nossa. Para atingir essa sociedade e fazer frente a esta grande decadência moral da nossa sociedade, moral e espiritual, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo. Jesus muitas vezes disse para as pessoas: o que você quer que eu te faça? O que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? Se você desejar ser cheio do Espírito, então você terá do Espírito. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5, há uma reclamação de Deus contra a igreja, dizendo: contra você, porém, tenho dito isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. É possível as pessoas caírem. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, nós falamos hoje de manhã sobre arrependimento. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Está falando da ação do Espírito, está falando da ação de Deus, da luz de Deus. Candelabro é a luz, é a presença do Espírito. Tirarei do meio de vocês, ou seja, precisa haver arrependimento, porque de alguma forma as pessoas vão se tornando apáticas, o amor vai se esfriando às vezes, o amor vai se distanciando daquilo que deveria ser. Quem perdeu o primeiro amor, é preciso retornar. Nós precisamos ter sede, precisamos querer do fundo da nossa alma e do nosso coração. Não é um querer assim, até que eu gostaria, viu? Se Deus quiser, quem sabe. Não, esse não é o querer. O querer é quando você quer realmente do fundo da sua alma e diz: eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar do Espírito Santo. O desejo precisa estar no nosso coração, e precisa ser do fundo do coração. Sabe por que hoje a maioria da igreja, não estou falando da nossa igreja, não estou falando de vocês, estou falando do geral, a maioria da igreja está vazia? Porque no fundo, me parece muito claro que as pessoas não querem, não têm o desejo de serem cheias de Deus, elas estão desejando outras coisas. E a mensagem muitas vezes que é pregada nos púlpitos é uma mensagem que desperta o desejo material nas pessoas. Olha, você que está precisando disso, Deus vai te dar. Você que está querendo aquilo, Deus vai te dar. Desperta o desejo material no coração das pessoas, mas não desperta o desejo de buscar o poder do Espírito Santo. Quem quer o poder do Espírito Santo para a vida? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Há um clamor do Espírito esta noite ao nosso coração. As pessoas precisam ter sede de Deus. A frieza entrou no coração, a malignidade entrou nas almas das pessoas. Precisa quebrar essa geladeira em nome de Jesus, para que haja desejo por Deus nos corações.
Precisamos voltar a ser apaixonados pelo poder de Deus. Precisamos voltar a ser apaixonados pelo Espírito Santo. Precisamos voltar a desejar Deus do fundo da nossa alma e do nosso coração. Aleluia. Há um desejo. Precisa ter a consciência da necessidade. E tendo a consciência da necessidade, precisa do desejo. Misericórdia, Senhor, tem que acabar essa mensagem, não cheguei nem ainda, estou no terceiro ponto. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos também não só estar conscientes da necessidade e ter o desejo, porque depois de ter a necessidade e aí despertar o desejo no coração, vem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Agora você precisa agir, buscar a Deus. É simples, mas às vezes passa despercebido. Buscar a Deus. Quem tem o desejo deve ir ao encontro do seu desejo. Jeremias capítulo 29, verso 13, Deus diz ao povo de Israel que seria levado para a Babilônia, mas depois ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Desejo profundo da alma da vida. Quando você me buscar de todo o teu coração, você vai achar. Deus dizia para o povo de Israel, e essa é uma realidade para nós. Deus também dizia ao povo de Israel em Isaías capítulo 55, verso 6: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Então há um apelo das Escrituras para que busquemos ao Senhor, mas não fica só no Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 11, verso 9 até o verso 13, o próprio Jesus nos disse: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Tem gente que usa esse versículo para ficar buscando coisa material, não é disso que ele está falando? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E continua dizendo: qual é o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E Jesus conclui: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Vejam, Jesus nos ensinou a bater, a pedir e a buscar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos buscar a Deus, precisamos buscar, nos lançar a uma busca. Se temos sede, temos que buscá-lo. É preciso se lançar à oração. Precisamos orar, irmãos. A igreja precisa orar. Precisamos fazer de nossas reuniões de oração o fôlego das nossas vidas espirituais. Precisamos orar. Não é possível uma vida sem oração. Não é possível ser cheio do Espírito Santo se nós não temos uma vida de oração. Se queremos ser cheios de Deus, precisamos nos dedicar ao Senhor em oração, buscar a Ele com alegria, com desejo na nossa alma. Não há como ser cheios do Espírito Santo sem vivermos uma vida de oração. Não apenas aquelas orações que nós fazemos cotidianamente, não apenas aquelas orações das nossas reuniões de oração. Nós precisamos de vida de oração. Precisamos viver uma vida em oração. Orarmos sem cessar, como diz 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai continuamente, orai sem cessar. A tua vida, meu irmão, precisa ser uma vida de oração. Você precisa estar orando quando você estiver na tua casa, mente de oração. Precisa estar orando quando você estiver dirigindo o seu carro. Você precisa estar ligado com Deus em oração. Tem um coração que ora, tem uma mente que ora, tem um espírito que ora. Precisamos de oração. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa de um despertamento de oração.
Os irmãos precisam orar nas vossas casas. Vocês precisam orar ao levantar, orar ao deitar, orar ao se alimentar. Vocês precisam orar quando estão trabalhando. Orai pelos vossos filhos, orai pelas vossas famílias. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. Pare de falar mal da esposa, do marido para os outros. Vai orar, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pelo seu chefe, ore pela sua mãe, pelo seu pai. Ore pela sua família. Esteja em oração, ore agradecendo, ore louvando, ore pedindo, ore buscando, ore se deleitando, ore confiando, ore todos os momentos. A igreja precisa orar. Somos chamados à oração esta noite, para sermos cheios do Espírito Santo. Não haverá enchimento do Espírito, se não houver um espírito de oração no coração dos irmãos. Não haverá enchimento do Espírito, se não dobrarmos os nossos joelhos para buscar a presença e a face do Senhor. Eu não estou falando aqui de uma religiosidade, eu não estou falando aqui de um sacrifício, não, eu estou falando de prazer, de alegria em estar na presença de Deus. Precisamos voltar a orar, precisamos buscar ao Senhor. Pais, vocês precisam orar pelos vossos filhos. O mundo é maligno, as obras de Satanás estão espalhadas por este mundo, e as trevas procuram tragar os vossos filhos. As trevas estão rodeando vossos filhos para tragá-los, mas as vossas orações serão ouvidas diante de Deus, porque Apocalipse diz que as nossas orações estão como num incensário diante das mãos do Senhor, e o Senhor lançará as nossas orações sobre a terra. Ou seja, Deus ouve as nossas orações, o Senhor ouve a tua oração. Você precisa parar de falar e começar a orar, precisa parar de reclamar e começar a orar. Nós nos tornamos pessoas reclamões, reclamamos o tempo todo, murmuramos de tudo, mas oramos muito pouco. A igreja de hoje em dia não ora. Deus nos chama para a oração. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque vem do Senhor para o meu coração e para o teu coração. Deus me chama para orar, Deus te chama para orar. Não há poder do Espírito Santo sem oração na vida da igreja. Precisamos de oração, precisamos orar. Você quer ser cheio do Espírito? Vai para a oração. Jesus orava no monte, Jesus subia. Nós não precisamos subir em monte para orar, não é uma coisa mística subir no monte. Jesus subia porque aquela região era cheia de montanhas, ele ia procurar lugares solitários. Você não precisa orar para mostrar para os outros, você deve orar, você e Deus. Mas Jesus vivia noites de oração, passava a noite inteira orando. Jesus, quando foi escolher os seus 12 discípulos, passou a noite inteira orando, sempre orando. Jesus é Deus, e Jesus orava sem cessar, sempre orando, sempre em oração, porque a igreja tem que aprender a orar. A igreja primitiva orava. Quando os irmãos estavam sofrendo as perseguições, eles dobravam o joelho para orar. Pedro estava preso, os irmãos joelhando, orando para que Deus soltasse os irmãos da cadeia, e Deus ouvia as orações, mandava anjo arrebentar com a cadeia para trazer os irmãos para lá, porque eles estavam orando. A igreja orava pelos apóstolos, enquanto os apóstolos estavam presos, a igreja estava orando, e Deus quebrava as cadeias e soltava os apóstolos por causa da oração da igreja. Nós paramos de orar, e por isso que a nossa vida não funciona. Nós paramos de orar, e por isso que nós estamos nessa geladeira espiritual. Precisamos voltar a orar. A igreja primitiva aprendeu a orar e a buscar ao Senhor. Os irmãos oravam, e nós precisamos buscar ao Senhor. Eu não estou falando quantas horas você tem que orar, eu não estou falando que você tem que ter um ritmo religioso de oração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vida de oração na presença do Senhor. Precisamos ter vida de oração, senão não seremos cheios do Espírito. Temos tempos difíceis pela frente, só venceremos em oração. A Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Só venceremos em oração. Jesus diz a demônios que só saem com muita oração. É preciso oração. É preciso oração. Se não orarmos, não tem como. Quarto, como ser cheio do Espírito? Tem que viajar, misericórdia. Quarto, quando ser cheio do Espírito, temos que nos apartar do pecado. Apartar do pecado. Apartando-se do pecado. O Espírito de Deus é santo, e Deus não tem comunhão com o pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não pode habitar com o pecado. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos separar do pecado.
Não dá para ser cheio do Espírito Santo e manter uma vida de pecado, não dá. São duas coisas que não se unem, água e óleo, luz e trevas, não tem como. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é separação do pecado, precisamos nos apartar do pecado. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, nem o pastor, nem os presbíteros, nem os irmãos, nem os obreiros, nem os pregadores, nem os diáconos, ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Paulo, ainda em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, vai dizer a Timóteo: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, se alguém se purificar, nós temos que nos purificar, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Se alguém se purificar, então está em você o se purificar. Não temos que ficar orando: Senhor, olha, eu gostaria, quem sabe se o Senhor quiser me purificar, não deixe eu cair no pecado. Não, você tem que fugir do pecado. Fuja do pecado. Naquilo que for mais forte que você, Deus vai te livrar. Mas naquilo que você puder fugir, fuja. Não adianta a gente pensar que vai estar pertinho do pecado, olhando para a fruta que está ali, do lado, na árvore, acariciando a fruta e não vai provar da fruta. Não é verdade? Se você chegar perto da fruta, você vai acabar caindo. Com certeza. Se você entrar perto do pecado, andar muito perto do pecado e brincar com o pecado, você vai cair. Com certeza. Não pense que você vai até aqui, porque quando você acha que você só vai até aqui, quando você chegar até aqui, o inimigo vai te empurrar um pouco mais para frente e você vai cair no buraco. Então, se tem o pecado aqui, você deve sair longe do pecado. Fuja daquilo que você sabe que faz você cair. Eu não sei o que é que faz você cair, eu não sei qual é a tua fraqueza, eu não sei onde está o teu problema, mas eu digo para você em nome de Jesus: fuja, fique longe do seu problema, fique longe dele. Se é a tua fraqueza ali, não vá perto. Não vá perto, fuja do pecado, trace estratégias, porque se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa se apartar do pecado. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do pecado ao mesmo tempo. Nós queremos ser cheios do Espírito, precisamos sair longe do pecado. É preciso santificação, para que haja enchimento da graça e do poder de Deus na vida da pessoa. O Espírito Santo já foi derramado, mas é preciso clamarmos ao Senhor para nos livrarmos dos nossos pecados e nos dar força para abandonar o pecado. E a força Deus já te dá. Deus dá força em Cristo Jesus para que você abandone o pecado. Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Antigamente, antes de Cristo Jesus, o pecado tinha domínio, dominava sobre a nossa vida, e nós éramos escravos do pecado, e como escravos do pecado, éramos obrigados a servir ao pecado, porque éramos escravos dele, ele era nosso Senhor. Mas agora em Cristo Jesus eu já não sou mais escravo do pecado, porque fui liberto do pecado, diz Paulo, e agora nós somos servos de Cristo Jesus. Então eu não sirvo mais ao pecado, eu sirvo a Cristo Jesus. Você tem força. Não diga que não tem força contra o pecado. Não diga isso, porque não é verdade. Você tem força contra o pecado. Se o pecado vier e você não quiser, você não cai no pecado, porque Deus te dá graça para você resistir ao mal e fugir de toda aparência do mal. Aleluia. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmão, se o diabo pudesse derrubar a gente, ele derrubava todo mundo. Não ficava nenhum de pé. Estava todo mundo no inferno uma hora dessa. Ele não tem esse poder, porque Cristo nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Cristo deu poder à igreja. Você tem poder, usa o teu poder. Usa o poder que Deus te dá na tua mão. Deus te dá o poder na tua mão contra o pecado, contra Satanás. Você pode dizer não. Você pode, nenhum demônio do inferno pode obrigar você a cair, porque Cristo te dá autoridade e poder no Espírito. Você tem que afastar do pecado para ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito, precisa afastar do pecado. Em último lugar, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa conhecer e praticar a palavra de Deus em nossa vida. Conhecer e praticar a palavra. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem conhecimento da palavra, sem prática da palavra na vida. O texto que nós lemos de 2 Timóteo 3, no verso 16 e verso 17, Paulo vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto,
plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, primeiro, é inspirada. Não é algo natural, ela é inspirada. Ela vem pelo Espírito Santo. Inspirada é uma palavra que significa, no original, theopneustos, soprada para fora por Deus. A palavra de Deus é soprada. Soprada está em relação com o Espírito, que é vento, que é ar. É soprada pelo Espírito de Deus no coração dos homens para escrever. Então aquilo que você tem na sua mão não é um livro natural. Não é um livro natural. Isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui não é um gibi. Isso aqui não é um livro de história. Isso aqui não é um manual de ciência. Não. Essas coisas são secundárias, terciárias, perto da palavra. A palavra é diferenciada. A palavra é inspirada por Deus. Essa palavra aqui é inspirada. Ela veio pelo Espírito Santo. Ela é o sopro de Deus para nós. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida. Essa palavra é a vontade de Deus para mim e para você. Essa palavra é a bússola de Deus para o nosso coração. Essa palavra é o caminho de Deus para que a gente possa caminhar. Essa palavra é a verdade de Deus para limpar a nossa alma e a nossa vida. Essa palavra é o poder revelado de Deus para nos dar autoridade, para construir a nossa vida espiritual e para repreender as obras das trevas. É por esta palavra. Esta palavra é viva, ela é eficaz. Essa palavra não é qualquer palavra, essa palavra é a palavra de Deus. Saiu de dentro de Deus, saiu do hálito de Deus, saiu da revelação de Deus para nós. Então nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus. Quanto crente passa a vida inteira sem nunca ler a Bíblia inteira? Misericórdia! Essa é a palavra de Deus para nós, para mim e para você. Homens morreram por amor a esta palavra. Homens foram trucidados, jogados às feras, perderam a vida por amor a esta palavra. Porque esta palavra é a revelação de Deus para nós. Irmãos, está aqui a palavra de vida para o nosso coração. Então nós temos a obrigação de conhecer esta palavra. Não só conhecer esta palavra, temos a obrigação de praticar essa palavra na vida. A palavra de Deus é inspirada e ela é útil, diz Paulo, para quê? Para o ensino. Se ela é útil para ensino, é porque é para ensinar. Ensinar quem? Os anjos? Não, ensinar nós. Essa palavra é para ensinar nós, é para ensinar a mim e a você. Eu sei que a gente está cansado de escola, mas essa palavra é um ensino de Deus para a nossa vida. Quem para de aprender começa a morrer. Quem para de crescer vai definhando até a morte. Nós precisamos continuar aprendendo. Essa palavra é para ser ensinada. Nós precisamos nos reunir para ensino, irmãos. A pregação é o ensino da palavra de Deus para mim e para você. É um ensino. Tem gente que não gosta de pregação e ensino. Eu quero uma pregação emocional. O pastor fala uma coisa bonita, 3, 4 palavras linda, bem gostosa, eu saio chorando, vou embora para minha casa. Você não aprendeu nada. Isso aqui é para ensinar. Jesus ensinava a palavra, ensinava as pessoas. Abria o texto e ensinava nas sinagogas. A palavra é para ser ensinada, é útil para ensino. É útil também para repreensão. Tem gente que não quer ser repreendida. Não, misericórdia, repreender? Quero continuar errado. Não, se você está errado, se eu estou errado, precisa ser repreendido. Porque se eu não for repreendido, nunca vou ser corrigido. Se eu não for corrigido, vou cair no buraco. Eu preciso ser repreendido. Eu quero que me repreendam. Quando estou errado, eu quero ser repreendido. Quero ser repreendido pelos irmãos. Por quê? Porque eu quero acertar, eu não quero errar. Pecado é errar o alvo. Quando eu erro, eu peco. Mas eu quero acertar o alvo. Por isso, a palavra é para repreensão e é para correção. Ninguém pode ficar chateado por uma pregação. Fiquei muito chateado, pregação dura. Mas por quê? A pregação é para corrigir você, para repreender você, é para ensinar você. Então não pode ficar chateado com a pregação dura, tem que ficar feliz, porque se você foi corrigido, se você foi repreendido, se você tomou o caminho certo, se você foi alinhado, então isso é um motivo de alegria, não é um motivo de tristeza. Tem gente que não quer ser corrigido. Meneghero, eu queria uma palavra que falasse bem suave, assim, bem docinha, bem gostosa, desse uns 3 glória a Deus e fosse embora para casa. Não resolve nada, continua no erro. A palavra é para corrigir a gente. A palavra é para repreender, diz Paulo, é para corrigir e é para instruir na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, eu e você, possamos ser aptos, plenamente preparados para toda a obra. Por que preparado? Porque os dias são difíceis. Se você não for preparado pela palavra, você vai fracassar. Precisa de preparo na palavra. Então a palavra precisa ser aprendida. E não só aprendida, precisa ser praticada. Praticada. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz. Fazer é praticar. Aquele que faz, pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que entra nos céus, irmãos? Não é aquele que diz, Senhor, eu te amo, vou cantar uma música bonita para o Senhor. Não é esse. Aquele que entra no céu é aquele que pratica a vontade. Onde está a vontade do Pai? Está aqui. A vontade do Pai não está na profetada da esquina, não está na profecia da cozinha que a irmã faz. Não. A vontade de Deus está na palavra. Isso aqui é a vontade de Deus para mim e para você. Tem gente que não quer ler a Bíblia e vai atrás de profecia, para cima e para baixo, correndo atrás. Eu quero ouvir o que o irmão tem. Coloca a mão na minha cabeça e profetiza aí. Eis que te digo, meu filho, para com essas besteiras. Isso é tudo besteira. A palavra de Deus está aqui. Aqui é a palavra de Deus. Deus pode usar alguém para trazer uma profecia para você? Pode, mas isso é um caso muito raro. No geral, a palavra de Deus já é a profecia para mim e para você. Então nós precisamos ouvir esta palavra. Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que pratica a palavra. Não é só ouvir, é praticar. Se ouvir e não praticar, Jesus mesmo contou lá em Mateus capítulo 7, verso 24, no final do Sermão do Monte. Depois que ele pregou o Sermão do Monte inteiro, começa no capítulo 5 e vai até o 7. Depois que ele falou tudo no Sermão do Monte, ele finalizou o Sermão do Monte dizendo assim, olha, aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia, veio o vento e levou embora. E aquele que ouve essas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, desceram o vento, a chuva e a tempestade, e a casa não foi abalada. Então é preciso praticar, é preciso fazer a vontade de Deus. Para ser cheio do Espírito, eu preciso ouvir a palavra, conhecer a palavra, ser instruído na palavra, ser corrigido pela palavra e praticar a palavra de Deus na minha vida. Quando você pratica aquilo que você ouve, você está no caminho de ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então você quer ser cheio do Espírito? Eu disse que nos últimos dias os homens seriam terríveis. Nos últimos dias os homens seriam blasfemos, egoístas, arrogantes, amantes dos prazeres. Para fazer frente a essa sociedade, para interferir nessa sociedade, só sendo cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo eu preciso ter a consciência da necessidade. Eu preciso. Tendo a consciência da necessidade, eu preciso ter o desejo por Deus. Eu quero. Uma coisa eu preciso, outra coisa eu quero. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Então, se você entendeu o que precisa, e isso levou você a querer ser cheio do Espírito, então dê o passo. Busque a Deus em oração. Busque o Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Aparta-se do pecado. Conheça e pratique a palavra na sua vida. Então serás cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito Santo não é ficar gritando no culto de domingo à noite. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter desejo pelo Espírito de Deus no coração. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar fazendo coisas bizarras, pulando, virando de ponta cabeça. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida buscando a Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é viver se afastando do pecado todos os dias. Ser cheio do Espírito é viver praticando a palavra de Deus no coração e na vida. Só assim nós poderemos ser uma igreja relevante para o século 21. Uma igreja que faz a diferença na cidade. Porque diante de homens egoístas e avarentos, nós iremos com despojamento de nós mesmos, com um coração generoso, que não busca os próprios interesses,
e se compraz em repartir. Diante de homens presunçosos e arrogantes, nós iremos com humildade e mansidão, porque seremos cheios do Espírito. Diante de homens blasfemos, nós iremos com temor do Senhor, porque seremos cheios do Espírito. Diante de homens desobedientes aos pais, nós iremos com submissão e respeito, honrando aos pais e às autoridades, porque somos cheios do Espírito. Diante de homens ingratos, nós iremos com gratidão ao Senhor, louvando e salmodiando em nossos corações, porque somos cheios do Espírito. Diante de homens ímpios, nós iremos com submissão à palavra de Deus, porque somos cheios do Espírito. Diante de homens sem amor pela família, nós iremos com amor e cuidado, porque somos cheios do Espírito Santo. Diante de homens irreconciliáveis, nós iremos com a palavra da reconciliação, porque somos cheios do Espírito Santo. Diante de homens caluniadores, nós iremos com orações e palavras de bênção, porque somos cheios do Espírito Santo. Diante de homens sem domínio próprio, nós iremos com o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Diante de homens cruéis, nós iremos com bondade, suportando tudo com amor, porque somos cheios do Espírito Santo. Diante de homens inimigos do bem, nós iremos com benignidade, que é o fruto do Espírito no nosso coração. Diante de homens traidores, nós iremos com fidelidade, porque é o fruto do Espírito na nossa alma. Diante de homens precipitados, nós iremos com muita paciência, porque é o fruto do Espírito no nosso coração. Diante de homens soberbos, nós iremos com mansidão e humildade, porque aprendemos de Cristo e somos cheios do Espírito Santo. Diante de homens mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, nós iremos com o deleite do Senhor, porque deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Diante de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder, nós iremos com a autenticidade da vida cristã, porque o Evangelho nos torna um com Cristo Jesus. Diante de homens conquistadores, de mulheres instáveis, cheias de pecados, levadas por toda espécie de desejo, nós iremos com domínio próprio, permanecendo nas coisas que aprendemos, das quais temos convicção, porque sabemos de quem aprendemos e sabemos de quem somos. Diante de pessoas que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, nós vamos com o conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos libertos em Cristo. Diante de homens resistentes à verdade, nós iremos com oração, pregando a palavra, preparado a tempo e fora de tempo. Diante de homens com mente depravada, nós iremos com singeleza, simples como uma pomba, porém repreendendo, corrigindo, exortando com toda paciência e doutrina. Diante de homens reprovados na fé, nós iremos com fidelidade inabalável a Deus. Diante de pessoas que não suportam a sã doutrina, nós iremos com a pureza do Evangelho, inabaláveis nas convicções que temos no nosso coração. Diante de pessoas cheias de coceira nos ouvidos, pessoas que fabricam mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, nós iremos com a espada do Espírito, sóbrios em tudo, suportando os sofrimentos, fazendo a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o nosso ministério. Mas diante de homens que se recusam a ouvir a verdade, nós nos afastaremos, porém com voz mansa e suave do Espírito, não deixaremos de falar a verdade, porque somos cheios
do Espírito Santo. Esta é a mensagem para esta noite. E assim, e só assim, nós poderemos resistir, modificar e fazer frente a esta geração perversa. Como é que se modifica essa geração perversa? Só há uma forma: sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vez o pastor José Augusto dos Santos me disse: eu vi um romeno, acho que era romeno, pregando. Ele disse: eu nunca vi um homem tão cheio do Espírito Santo em toda a minha vida. E eu fiquei pensando e guardei aquela frase no meu coração. Eu não sei o que ele ouviu naquela pregação, eu não sei como foi, ele já partiu para o Senhor, nem tenho como perguntar para ele isso. Mas eu guardei uma coisa no meu coração: eu quero um dia ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não se esqueçam, sejamos cheios, conscientes da necessidade, desejosos pelo Espírito, busquemos a Deus, apartemo-nos do pecado, conheçamos e praticamos a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Enquanto os irmãos sobem aqui, oremos ao Senhor, com alegria e paz no nosso coração. Senhor Deus amado, te amamos, te louvamos e te engrandecemos. Não há outra coisa que precisamos, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Que precisamos, necessitamos mais do que o ar que respiramos, mais do que a água que bebemos, mais do que o alimento que nos sustenta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não nos deixe vazios do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos da graça do Senhor, da unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Precisamos de comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos, Senhor, precisamos disso. Não nos deixe sem o poder do Espírito Santo, não nos deixe, assim como o corpo precisa do Espírito para viver, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Assim como o peixe precisa da água, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Assim como o homem precisa do ar, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Assim como a vida precisa dos alimentos, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Não nos deixe, ajuda-nos a buscar ao Senhor com alegria, ajuda-nos a buscar ao Senhor de dia e de noite, buscar ao Senhor de manhã, buscar ao Senhor à tarde, buscar ao Senhor à noite. Não nos deixe, Senhor, sem buscar ao Senhor a Tua face. Dá graça ao Teu povo, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, revolve a Tua igreja, modifica a Tua igreja, transforma a Tua igreja, para que tenhamos sede pelo Senhor, desejo pelo Senhor, possamos buscar ao Senhor incessantemente, orar sem cessar, buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Ajuda-nos a buscar-Te, ajuda-nos a servir-Te, ajuda-nos, ó Deus, a nos dobrarmos diante do Senhor. Queremos aprender a Tua palavra, queremos praticar a Tua palavra. Não nos deixa viver sem a Tua palavra, não nos deixa viver sem oração, não nos deixa viver sem a separação do pecado. Nós queremos separar do pecado, queremos evitar o pecado, queremos fugir do pecado, queremos correr do pecado, queremos, ó Deus, estar na Tua face, na Tua presença. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, derrama do poder do Teu Espírito sobre o Teu povo, derrama da unção do Teu Espírito sobre a Tua igreja, que o povo seja transformado, modificado, que o povo seja avivado pelo poder do Teu Espírito Santo. Rompe as cadeias, quebra as algemas do inferno. Ó Deus, transforma o coração, modifica, transforma a vida, que haja arrependimento, que haja mudança de vida, que haja compromisso com o Senhor, que haja transformação
pelo poder do teu Espírito, aviva, transforma, modifica a tua igreja para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Faz um marco na nossa vida, ó Deus, faz de nós uma igreja cheia do poder do teu Espírito, faz de nós uma igreja relevante nessa sociedade, uma igreja que se levanta contra as obras do inferno, uma igreja que se levanta para a transformação da sociedade na qual nós estamos inseridos. Faz de nós luzes no meio da escuridão deste inferno, faz de nós, Senhor, sal neste mundo que está apodrecendo, faz de nós mudança, Senhor, em cada coração. Ó Deus, fortalece a tua igreja, transforma, tira a comodidade dos corações, tira a frieza dos corações, tira a apatia espiritual, tira, Senhor, tira a carnalidade, tira a mundanidade das vidas, fortalece o teu povo, que haja uma igreja preparada pelo poder do teu Espírito para a transformação para a vida, que seja uma igreja de vida em abundância, vida em abundância, vida em abundância sobre os irmãos, que seja assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Cantemos ao Senhor com alegria em nosso coração essa noite.